Eita, esqueci o fone? Galera, esqueci o fone um pouquinho. Estão me ouvindo bem, pessoas lindas? Tá me ouvindo? Boa noite a todos. Desculpe a saidinha rápida. Eu tinha esquecido o microfone. Como ele é tão disfarçadamente, fica tão bem escondidinho que não dá nem pra ver. Vocês estão me ouvindo bem? Pronto, ótimo. Assim que terminar a live, eu já envio o link do teste de sensibilidade, viu, gente? Não se preocupem. Eu mando o link e vocês já fazem. Eu já coloco lá no grupo e vocês já conseguem fazer o teste. Bem-vindo, pessoas queridas. Boa noite. Tô muito feliz de ter vocês de novo aqui. Nossa, que coisa gostosa. Que ótimo. E aí, bem-vindo, Iris. Obrigada, Robenilde, minha querida, linda. Saara, meu amor. Gui, meu lindão. Bem-vindo, meu querido. Hoje seu Niver. Feliz aniversário, meu querido. Que Deus te abençoe. Antônio, bem-vindo, meu querido. Boa noite a todos vocês, meus queridos. Tô tão feliz de ter vocês aqui comigo. Mais um dia, muito feliz. Né? Daqui a uns 2 minutinhos, sim, a Ângela pediu para aparecer o vídeo ao vivo. Ângela, você quer entrar, meu amor? Dá um olá, é isso? Ângela é minha grande amiga, minha parceira, né, de profissão, psicanalista fantástica também, uma mulher assim, fenomenal, viu? Você gostaria, Ângela, de dar uma palavrinha, alguma coisa? Não tá ouvindo? Vocês todos estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Vou perguntar a você. Quem está me ouvindo, pessoas? Está mudo? Tá mudo, pessoal? Quem tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo ou só a Ângela que tá sentindo que tá mudo? Estou ouvindo? Então, ótimo. Ângela, saia e entre de novo, minha querida, que deve ser isso. Às vezes acontece de a gente entrar e ficar mudo. Pronto. Deixa a Ângela retornar também para ver, né? Se até ela quer dar uma palavrinha, porque assim, ela é uma grande companheira de trabalho que já me ajudou muito com essa questão da autossensibilidade, né? E é uma pessoa que tem muito conhecimento também como eu, porque a gente trabalhou muitas vezes juntas. E eu tô muito feliz que ela está aqui hoje. Bem-vindo, Céu. Gregório, bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês. Que bom, Saara, que vocês estão ouvindo direitinho. Qualquer coisa, se tiver algum problema com som, me relatem, por favor. Viu? E como a gente já tá com um caminhar aí de 5 minutinhos, eu já vou começar a nossa live de hoje, né? O tema de hoje que a gente vai trabalhar. Deixa eu colocar aqui direitinho para vocês relembrarem, que eu já tinha colocado mais cedo, mas eu gosto de relembrar bem. O tema de hoje é o estilo de vida das pais, dessas pessoas altamente sensíveis, como elas vivem, convivem, amam e como toda essa forma de amar, de conviver, de viver com outras pessoas podem afetar tanto a sua saúde física quanto a sua saúde emocional, né? Lembrando também que hoje eu quero fazer uma ampassão, voltar um pouquinho nessa questão. Oi, Portugal, obrigada, Andréia. Bem-vinda, minha querida, né? E como isso, na verdade, pode afetar a vida dele, mas também gostaria de dar uma retomada nessa questão de quem são os pais, né? O que é que eles vieram fazer aqui neste mundo, nesta imensidão bem grande. E aí, antes para dar uma boas-vindas a vocês, eu queria trazer um texto meu,
que eu fiz hoje pela manhã, pensando em vocês. E depois o último texto também é muito lindo, que eu quero ler para vocês ao final. Então, eu vou começar logo com o texto de hoje, né? Deixa eu Dinamarca também. Já tem gente da Dinamarca, Holanda, Portugal. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Que coisa linda, que coisa linda. Eu vou aqui acenar pro pessoal que for chegando. Maria, meu amor, bem-vinda. Muito bem-vinda, minha querida. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, vamos começar com o texto de hoje? Então tá. O texto de hoje chama-se A Caminho de Nós Mesmos, já que nós estamos aqui nesta jornada em busca de nós mesmos, em busca dessa sensibilidade que muitas vezes nos é roubada na infância. Os casos, as crianças altamente sensíveis passam na verdade, a vida tentando ser eles mesmos, né? Mas muitas vezes são roubados deles porque a família não entende, porque a família não aceita a sensibilidade dessas crianças, querem camuflar, usam várias formas de camuflar essa sensibilidade, até das crianças mesmos. E aí, o que é que acontece? Eles acabam tendo o chamado de sequestro da personalidade, da verdadeira personalidade desse indivíduo. Ele passa a vida inteira sendo uma persona, ou seja, um personagem para agradar a família dele. E não, na verdade não é ele. Ele é apenas um personagem criado para agradar a família. E eu passei pelo sequestro da minha personalidade, né? De início eu tentei manter, mas chegou um momento que eu já estava tão angustiada com os apelos da minha mãe, que ela não gostava da minha alta sensibilidade, que eu acabei cedendo. E eu me transformei no que ela queria, né? Mas eu nunca consegui sair lá dentro de mim, de quem eu era. Eu só sofria. E eu sofria muito por causa disso. Então, vamos para o texto A Caminho de Nós Mesmos. E diz o seguinte: aceitar-se não é conformar-se com o que se é, ou com o que não se é. A busca pelo progresso e desenvolvimento pessoal deve ser constante. Não devemos nunca nos conformarmos e desistirmos de ser o melhor que pudermos ser. Isso é um passo fundamental para a mudança. A autoaceitação leva à valorização pessoal e uma autoestima elevada, que é o sonho de todo paz. Podemos fugir de qualquer coisa. Qualquer coisa na nossa vida dá para fugir, mas é impossível fugir de nós mesmos, de quem realmente somos. Por vezes tentamos fugir do que nos incomoda, queremos ignorar traços da nossa personalidade e alguns aspectos de nossa vida, mas isso só nos faz retroceder na busca pelo progresso e desenvolvimento pessoal, nos encaminhando para a ilusão sobre quem realmente somos. E isso nos faz sofrer cada vez mais. Deixa eu assinar aqui. Contudo, a negação da realidade não nos traz felicidade. Os conflitos e incômodos internos só crescem, tornam-se permanentes e acabam sendo difíceis de resolver devido à postura negacionista que muita gente assume. Se você é incapaz de aceitar a si mesmo, se tem opiniões negativas sobre si, será muito difícil cultivar seu amor próprio, a sua autoestima. Consecutivamente, não haverá da sua parte a autovalorização. Nossa imagem pessoal depende da nossa autoimagem. Quando você desenvolve a autoaceitação, os benefícios são tantos, gente. Felicidade, autocuidado, amor próprio, bem-estar, bom humor e saúde mental, que é o sonho de todos nós. A autoaceitação nos leva a desenvolvermos metas, projetos, sonhos, sucesso profissional, relacionamentos sadios, uma vida mais completa e menos conflitos internos e externos. Este processo nos ajuda a obtermos nossa modificação e transformação diária. Sendo assim, ficamos livres de abraçarmos em nossa vida, né? Livres de abraçarmos em nossa vida nossas falhas, nossos sentimentos negativos e amarguras também. Porque nós temos os nossos lados são opostos, sombra e luz, né? E precisamos aceitar esses dois lados. Você entende que errar faz parte e é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Não se lamenta ou se tortura pelos erros, ou usa apenas a empatia com os outros, mas a empatia com si mesmo. A ausência de autoaceitação tem várias razões, mas infelizmente sua raiz emocional está na infância. Por isso é necessário muitas vezes procurar a ajuda de bons profissionais
para desenvolvermos ou melhorarmos esse processo. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de muita força e de muito autocuidado. E é justamente na adolescência, que é uma fase muito difícil, que esse problema de autoaceitação começa a surgir. Infelizmente, muitas pessoas seguem a vida tendo que enfrentar essa fase por muitos anos da sua fase adulta, por não ter cuidado e nem ter cuidado com suas dores feitas e modificadas durante ao longo da vida. O conhecimento de nós mesmos nos liberta das prisões da alma e a aceitação de quem somos, buscando sempre a nossa melhor versão. Nos impulsiona para a vida que sempre merecemos. A jornada, gente, não é fácil, mas a chegada é muito doce. Então eu quero perguntar a todos vocês aqui, vocês aceitam esse desafio? Esse desafio de ser quem vocês são, sem medo de ser feliz. Mesmo que as outras pessoas digam não, aceitem quem você é. E o restante a gente vai construindo ao longo da vida. E aí, nós vamos começar a nossa noite de hoje falando sobre, relembrando de quem são os altamente sensíveis, que é justamente um grupo de cerca de 20% da população mundial, totalizando 1,4 bilhões de pessoas, né? Que trazem características fisiológicas, geneticamente hereditárias, né, herdadas, que acentuam nossa capacidade sensorial de sentir o mundo, de sentir as pessoas, de sentir tudo que está à nossa volta. Tanto emocionalmente como sensorialmente, né? A gente sente mesmo, no corpo e na alma. Para a neurociência, o que é mais interessante no PAS é que ele tem uma plasticidade cerebral muito grande. Ou seja, nós somos capazes de ver coisas onde ninguém consegue ver. Sentir coisas que ninguém consegue sentir, né? E também, isso também nos mobiliza, nos estimula de diferentes maneiras, né? E que às vezes isso gera tanta dor, tanta agonia, que muita gente gostaria de não ser altamente sensível por causa disso. Porque esse acelerar, né, de estímulos nos leva a ter muitas vezes dores, angústias que são muito próprias de quem acha que tem ansiedade, mas que não é. Lembrem que eu falei ontem, isso é hiperestímulo. O ambiente é tão estimulante que a gente acaba sofrendo um desgaste emocional. E nesse desgaste emocional, o nosso corpo é que sofre com ele. Às vezes dor de cabeça, enxaqueca, dores na nuca, dores no corpo. E outra coisa, prestem atenção, são dores que andam. E dores que andam são dores emocionais, não são dores físicas, né? Então eles vão andando, aí uma hora tá no ombro, daqui a pouco tá no pescoço, daqui a pouco tá no peito, daqui a pouco tá no braço. E você faz, nossa, como é que essa dor caminha pelo meu corpo? Por quê? Porque você é formado de nervos e o que mais o PAS sente são os aspectos neurais dele. Uma coisa muito curiosa que eu queria trazer para vocês também sobre os PAS, sobre nós, é que nós costumamos ter muitas alergias. Eu não falei isso ontem, né? E somos extremamente sensíveis à dor. O que para outras pessoas seria, sabe, muito simples, uma dorzinha de cabeça, para a gente se transforma em algo quase que insuportável. A gente sente a dor com tanta intensidade quanto sente o frio, quanto sente o calor, quanto sente os sentimentos dos outros, né? Dizer o seguinte também, nós costumamos ser muito afetados pela fome. Quando nós estamos com fome, a gente perde o humor, sabe? Hoje vai acontecer isso comigo, eu acabei esquecendo meu lanche e deu um horário do almoço, eu não tinha conseguido chegar em casa, eu estava muito mal-humorada já. Assim, toda descompensada, porque eu estava sentindo muita fome. Ficamos muito cansados quando estamos com fome. E quando estamos cansados, temos dificuldade de dormir. Por isso que muita gente diz assim, eu tenho insônia. Não é insônia. Pode prestar atenção que quando você fica muito cansado, tem mais dificuldade para dormir, né? Então, vamos para o segundo momento desse momento que eu queria dizer a vocês. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo tranquilo? Diz aí se tá tudo tranquilo com o som. Tá tudo certo? Me diga aí, meus queridos. Tranquilo? Tá ouvindo o som? Tudo bem, gente? Tá ouvindo tranquilamente? Sim, pronto, ótimo. Hoje nós vamos tratar primeiro, antes de nós entrarmos naquelas questões do próprio tema, nos tipos de PAS. Por que eu quero falar sobre os tipos de PAS? Porque ontem nós estávamos conversando lá no grupo, né? E Sara falou sobre isso. Às vezes eu tenho uns impulsos, né?
E aí eu disse assim, é bom que eu traga isso, que nós temos 3 tipos de paz. Há 3 tipos de paz na natureza, né? E isso é muito importante saber, porque tem coisas que nós somos iguais e tem coisas que nós somos extremamente diferentes, né? E é bom que a gente saiba disso. Então, nós temos 3 tipos de paz e que foram mapeados pelos neurocientistas nesses últimos 25 anos em que esses tipos de personalidade foram identificadas, né? Como eu disse a vocês ontem, pela doutora Eliane Aron e o marido dela, que também todos dois são psicólogos norte-americanos. Então, assim, a partir daí eles mapearam e existem alguns que foram mais, que agora eu identifiquei que são mais da cultura brasileira, portuguesa e também latina, né? Que não há muitos desses tipos, desse último tipo na Europa e também não há muito desses tipos também nos Estados Unidos, tá bom? Então, o primeiro deles que eu queria falar, e que é o maior de todo o grupo de altamente sensíveis, são os altamente sensíveis introvertidos, né? Assim, quem são esses altamente sensíveis introvertidos? Eles fazem parte de cerca de 40% das CAS, das crianças altamente sensíveis. Lembrem, nós nascemos altamente sensíveis, né? Nós não ficamos altamente sensíveis. Nós somos altamente sensíveis desde que estamos no ventre da nossa mãe, né? Ao sair, nós já apresentamos essa alta sensibilidade. E os pais percebem desde muito cedo o choro, a angústia de ter a casa cheia, tudo isso já vem, esses traços se atrasam desde bebezinho, né? Esses introvertidos representam cerca de 40% dos pais. Então, a maior parte deles são introvertidos, né? Costumam ser confundidos com crianças antissociais, tímidas ou com autismo grau 1. Bem, Gilda, por que isso? Porque, como eles são muito tímidos mesmo, né? São aquelas crianças mais quietinhas, elas gostam muito de ficar no canto delas, elas não gostam de ter muitas amizades, elas elegem 3, 4 amigos e olhe lá. Elas não gostam, essas são que não gostam muito de barulho mesmo, e elas não são muito falantes, né? Elas gostam mesmo de ficar no cantinho delas. E aí, aí são classificadas lá, fulano é antissocial, não gosta de conversar com ninguém, né? Ah, nossa criança tem algum tipo de problema, que criança tímida, mal abre a boca, né? Ou essa criança deve ter autismo, gente, porque os autistas são aqueles que se isolam no mundo dentro de si mesmos. E não são, gente. Eles são boa parte da população de pessoas altamente sensíveis que apenas são introspectivas, né? São introvertidas. E elas gostam mesmo de viver no mundo delas. Elas vão ter amigos, sim, vão eleger poucos amigos, né? Gostam muito de viver no mundinho deles, no quarto deles, ouvindo música. Gostam de usar as redes sociais, mas elas não gostam de aparecer nas redes sociais. Elas são muito tímidas para esse tipo de atitude de estar aparecendo nas redes sociais, né? Então, nós temos aí os introvertidos, nós temos os extrovertidos como eu, né? Eu sou um tipo de paz extrovertida, assim como Ângela também é uma paz extrovertida. E eu conheço muitos aqui que são pais extrovertidos, né? Que são justamente, representam 35% da população de crianças altamente sensíveis e pessoas altamente sensíveis, né? Devido à sua fácil comunicação, porque são falantes, gostam de brincar, de se divertir, de conversar muito, de fazer muitas perguntas, são um tipo de pais que perguntam sem parar, sabe? Por que isso? Quando são pequenos. Minha mãe, por que isso? Por que isso? Por que isso? É um tal de um porquê que as pessoas ficam nervosas com esse tipo de paz. Porque elas querem saber, elas têm curiosidade para saber o mundo. Elas são muito curiosas, né? Elas costumam, por elas serem muito de fácil comunicação, elas costumam ter sua sensibilidade ignorada, né? Por pais, familiares e professores. Porque eles dizem, não, as crianças sensíveis quase não gostam de conversar, ficam isoladinhas no quarto. Então, como elas são muito conversadeiras, falantes, perguntadeiras, as pessoas passam como um trator por cima da gente, sabe? Passam como um trator. Tipo, já ela gosta de falar muito, ignore ela, entendeu? E aí a gente acaba tendo aquele grande problema para as crianças extrovertidas, que são paz. A gente passa a ser tratada como alguém comum, sabe? Então,
As pessoas falam de qualquer jeito com a gente, tratam com grosseria, apanha com mais facilidade, porque como são muito perguntadeiras, os pais perdem a paciência, então descem logo a madeira da tapa, bate. Então, nós somos tratadas assim como as crianças esquisitoides, sabe? Somos esquisitas. Porque ao mesmo tempo que nós somos sensíveis, choramos muito, gostamos de colo, somos afetivamente muito empáticas, nós gostamos de conversar, de fazer novos amigos, de estar entre as pessoas, né? Somos o tipo de pessoas que gostamos de gente, dos tipos de pais que queremos estar com pessoas, né? E aí isso gera muita controvérsia aí nesses aspectos. E foi bom que a gente... e esse tipo de paz não são muito comuns na Europa nem nos Estados Unidos. Então são muito comuns na América Latina, né? E muito comuns no Brasil e em Portugal. Então, assim, tem muito a ver com essa questão de nós termos esse sangue muito quente, né? Essa questão de nós sermos mais sociáveis, tá? Mas temos essa questão de nós sermos ignorados nas nossas necessidades enquanto pais, porque as pessoas acham que ser pai, ser altamente sensível, está associado a ser introvertido. Nós temos também um tipo, que é o que eu disse a Sara, que eu iria falar hoje com ela, que são os tipos de pais excitáveis. Esse, gente, é o que bota fogo no parquinho, né? E esse tipo de pais representa 15% da população de crianças altamente sensíveis e de pessoas altamente sensíveis. Costumam ser diagnosticadas com TDAH, THA, déficit de atenção, transtorno sensorial, porque eles são muito inquietos. Colocam literalmente fogo no parquinho na infância e na fase adulta costumam ser impulsivas. Gente, eles às vezes falam coisas sem pensar, sabe? Agem sem pensar. Tomam atitudes meio atropeladas assim. E as pessoas acabam ficando muito zangadas com elas, né? Mas aí quando se zangam com ela, elas se ferem, né? E choram muito e ficam muito feridas. Porque elas fazem tudo para agradar as pessoas. Elas querem estar à frente, ajudar as pessoas, né? O que foi, gente? A net tá caindo. Oh, meu Deus, é mesmo... Oh, gente, que pena. Mas tá dando pra ouvir. Mas não tem problema, gente. Mesmo que não saiam, não. Porque essa live também vai ficar salva. E aí, eu vou colocar lá no grupo direitinho, né? E vocês vão poder ter acesso, tá bom? Eu imagino, minhas queridas. Que pena, prima, que tá ruim. Ô, TT, é difícil, viu? Tem dia que a internet não dá trégua, né? Então tá. Então, como eu estava dito a você, excitáveis. São aquelas pás que estão realmente colocando assim fogo no mundo, sabe? Elas gostam muito de falar, de dialogar, mas ao mesmo tempo elas não se controlam. Elas são impulsivas, né? Quando crianças, elas sobem em árvores, elas plantam bananeira, elas só vivem penduradas nas coisas, se pendura em quadro, se pendura nas cortinas, se pendura no sofá, fica dando cabriola e as mães desesperadas. Mas essas crianças têm uma coisa, que talvez ajude os pais e até nós mesmos nos controlarmos nessas horas. Esse tipo de hiperexcitação gerada pelos hiperexcitáveis, que são os pais hiperexcitáveis, são geradas pela cafeína. Pessoas que tomam muito café, Coca-Cola, doces, sorvete, principalmente, porque no sorvete tem uma substância chamada de... gente, eu tava com o nome na boca aqui. É um emulsificante chamado de... gente, inclusive eu sou alérgica a ele. Eu vou me lembrar até o final. Mas tem um emulsificante que está no sorvete que ele gera essa crise de hiperexcitação nos excitáveis. E aí parece que eles tomaram um choque elétrico, sabe? Gente, ela é muito arteira, pula. Gente, aí você fica falando, meu amor, por que você tá pulando tanto? E ele pulando. Mãe, eu queria falar. Aí, enquanto ele fala, ele pula, sabe? Aí ele pula na cama, aí ele segura na cortina, aí ele pula ali. É uma coisa assim que você faz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ninguém segura esse bebê, sabe? Ninguém segura essa criança e ninguém segura esse adulto. Porque ele tá sempre, é difícil o ver sentado, ele tá sempre em movimento, sabe? Porque ele tem uma sede, assim, uma coisa, né? Então, quanto mais ele toma café, mais ele fica hiperexcitado. Quanto mais ele come doce, mais ele, principalmente chocolate, ele fica super excitado também. Então,
É só ter aquela coisa, não é que você vai parar de tomar café, não é que você vai parar de comer um doce, mas ter esse cuidado com o sorvete, sabe? Vai pro trabalho, evita o sorvete, porque ele realmente deixa você a 1000 por hora, né? E aí a gente acaba achando que tá tendo uma crise de ansiedade, quando na verdade nosso coração tá batendo pela hiperexcitação. Lembra das crises de hiperatividade? Exatamente, é isso aí que acontece, né? Se eu tenho muito hiperestímulos, eu acabo tendo essa crise, né? Aí tem. E temos um último grupo, não lembra? Nós temos os introvertidos, que é 40%, os extrovertidos, que são quase esquecidos, os 35%. Nós temos os excitáveis, que não se deixam esquecer, porque a mãe começa a ver pulando, se pendurando nas coisas. É o tipo daquela criança, caiu da árvore, quebrou o braço. Ah, subiu no tanque, caiu. Tudo, sabe? É aquela criança que chega à idade adulta com muitas quedas, com muitos machucados, porque ele é virado no pé de coentro, né? E nós temos o último grupo, que são os sociáveis. Esse representam 10% da população de pais e CAS. E, gente, eles são os menos pressionados pela sociedade, porque eles apresentam características de introvertidos e também de extrovertidos, né? E eles, tem uma coisa com os sociáveis. Eles são o tipo de que, às vezes, você tá conversando muito com eles, dando risada, daqui a pouco ele para do nada. Muda a fisionomia. Muda completamente a fisionomia. E ele diz assim, pô, eu quero ir pra casa. E ele dá um chilique de que eu quero ir pra casa. Não, eu vou pra casa. Mas fulano, tá tudo ótimo, você tá aqui, tá na festa. Quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. De uma hora pra outra, pam! Dá um treco nele, né? Oh, meu Deus, que tristeza de estar caindo a net, né? É porque hoje também, já me disseram que por isso que o WhatsApp deu aquele problema. Porque tá muito oscilante, mas graças a Deus a minha aqui tá normal, né? A minha aqui tá normal, mas não tem problema. Vamos seguindo aí, meus amores. E aí o que é mais interessante desses sociáveis é que eles apresentam essas características tanto de extrovertidos quanto de introvertidos. E quando eles dão esses chiliques, que eles querem voltar para casa, eles vão voltar para casa porque eles sentiram tanto cansaço emocional, porque eles se entregaram tanto, sabe? Se deram tanto naquele dia que eles precisam correr para casa para descansar. Então, quando eles dão um chilique de que eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. Se você for com um amigo, eles preferem, sabe que são tipos de paz, que se eles não tiverem carros, eles vão de aplicativo, mas ele não vai com ninguém. Porque no momento que eles querem voltar para casa, eles se picam e deixam você lá. Não quero nem saber. Me deu vontade de ir para casa, eu quero pro meu quarto. Aí eu preciso me isolar agora, né? Então, e eles querem assim, esse momento de isolamento, de ficar sozinho com eles mesmos. E também tem aqueles momentos dos extrovertidos, que ele tá sempre rodeado de amigos, é muito falante, e quando sentem uma... E outra coisa, ele só acontece isso quando eles se sentem que o ambiente é seguro. Não são como os extrovertidos, que são adaptáveis. Os sociáveis, eles só fazem isso, eles só se comunicam bem, falam bem quando eles sentem que o ambiente é seguro para ele. Caso contrário, ele vai ficar no patamar dos introvertidos. Caladinho no lugar dele. É o tipo de pessoa que chega no ambiente calado, sonda o ambiente todinho, né? Aí sonda o ambiente todo e de repente ele percebe que aquele ambiente é seguro. Aí ele vai lá, encontra uma pessoa que ele percebeu que tá olhando para ele, que já acenou, e ele vai lá, encontra um amigo e aí ele se solta no ambiente. Mas ele precisa disso. Então, nós temos 4 tipos. Introvertidos, que são a maioria, 40%, que é aqueles que gostam mesmo, tem poucos amigos, ficam mais recônditos nos seus quartos, assistindo TV, eles não gostam muito de estar socializando ali, apenas com quem eles conhecem. Tem os extrovertidos, que são aqueles que se adaptam a qualquer situação, porém, se esses se estabocam mais, é porque eles se cansam muito, e tem são esses que têm mais crises de hiperestímulo, que parece com ansiedade, né? E tem os excitáveis, que são aqueles que são virados no pé de coentro e que costumam ter isso porque excedem no café, no chocolate, nos doces, né? E na Coca-Cola. Ah, sim, e nas medicações, viu, gente? Esses é que costumam ter efeito rebote com determinados, como é a sertralina. Porque como ela dá um up, quando ele toma a sertralina, ele fica mais excitado ainda. E analgésicos com cafeína, né? Que tenham cafeína, como tem aquele... meu Deus, quais são os nomes que tem?
chama Neusadina, tem é um analgésico com a questão da cafeína, né? Um monte de medicamentos que tem a cafeína, a pessoa pode ter essa crise de hiperexcitação. Então, às vezes a gente não sabe, né? Como é. Tem assim, é verdade, a maioria dos altamente sensíveis são muito reservados, né? Lembrando que os sociáveis, eles também são reservados. A diferença é que quando ele encontra um ambiente em que eles conseguem se sentir seguros, eles se tornam pessoas capazes de serem como os extrovertidos. Conversar, dialogar, falar bem, sabe? Sem ter a dificuldade de ter medo de falar em público, como são os introvertidos, que são mais tímidos, tá? O estilo de vida, né, das pessoas altamente sensíveis. Como eu tinha dito a vocês, a gente falou dos tipos, para que vocês possam entender como é que o estilo de vida funciona para cada um desses pais, tá certo? Até aqui tudo tranquilo? Ser reservada é algo muito comum. Sim. Conheço o doutor Roberto, conheço muito bem, né? E assim, o que é bem interessante dos altamente sensíveis, com essas 4 características diferenciadas, é que a questão do ritmo de vida deles também muda, de acordo com essas 4 personalidades dentro das subpersonalidades, dentro das personalidades pás, né? Bem, vamos ver aqui como é que é o estilo de vida dos pais quando eles vivem, como eles vivem e convivem, né? Como é que eles vivem? Como é que o pais vive no mundo, né? Bem, como é que os pais veem o autocuidado? Primeiro, se ele for aquela criança tímida ou o pai tímido, ele vai se dedicar muito ao cuidado pessoal, sabe? Ele vai dedicar muito cuidado ao pessoal. Ele vai ter cuidado de ir ao médico. Ele vai ter cuidado com o seu cabelo, com o seu corpo, sabe? Com a sua alimentação. Normalmente os pais que são introvertidos têm muito cuidado com a saúde pessoal. Muito. E eu não estou dizendo aqui que, é claro, existe um grupo dos pais que são introvertidos que eles precisam ter cuidado para que eles não desemboquem justamente em alguns problemas até de ter algum tipo de neurose alimentar ou neurose com questões de médico, né? Por quê? Porque eles cuidam tanto deles mesmos e como eles têm muito tempo para ficar dentro de si mesmos, eles acabam desenvolvendo algumas neuras que é preciso ter cuidado, né? Mas normalmente os pais em geral tem muito cuidado consigo mesmo, né? Isso inclui cuidar da saúde física, da saúde emocional e também mental. Normalmente os pais que já são adultos, eles costumam procurar terapia quando se sentem assim afetados e também costumam procurar os médicos antes mesmo que as coisas ruins aconteçam. É o tipo de pessoa que encontra uma doença logo no início, porque eles costumam estar frequentando muito o médico, indo para fazer essas né? E aí é bem interessante isso aqui. Então, o autocuidado a vida do altamente sensível com o autocuidado é muito claro. Nós somos, como eu disse a vocês, 20% da população mundial, e esse 20% são pessoas que costumam se cuidar bastante. Não tem problema com autocuidado. Ele tem problema com outras coisas, mas com autocuidado não, tá? Outra coisa que o Paz preza muito nessa sua vivência é com ambientes tranquilos. Lembra? Quando eles são, mesmo que eles sejam extrovertidos ou sociáveis ou mesmo excitáveis, o que mais o Paz precisa e procura é de paz, sabe? Tanto que eu me lembro quando eu era adolescente, um professor perguntou uma vez pra mim qual era o meu maior sonho da minha vida. Eu disse a ele, ter paz. E só quem pede paz aqui não tem. Né? E eu não entendia isso, porque eu vivia num lar de contenda. O que é um lar de contenda? É um lar que tem muita briga. Meus pais brigavam demais. E eu queria só paz, eu não gostava dos gritos que eles davam, eu não gostava. Eu queria um ambiente seguro para eu estar ali, para eu viver a minha vida, para eu sorrir, para eu brincar, para eu conversar com outras pessoas. Eu não queria briga, gritos, eu ficava muito irritada com isso. Então, eu ia pro meu quarto,
eu tapava os ouvidos, colocava algodão, ou eu não, sabe, eu ia pra igreja, assim. Eu fazia parte do coral da igreja católica. Eu estava sempre envolvida em alguma coisa para não ficar em casa para ver briga de meu pai e de minha mãe, né? Então, assim, quem vive em lar de contenda adora e necessita de ambientes tranquilos, né? Ele, inclusive, esse papel desempenha um papel fundamental, crucial no seu bem-estar. Nenhum pai consegue ser feliz, gente. Nenhum pai consegue ser feliz se ele não tiver bem-estar, sabe? Se ele não tiver um lugar para ele ir quando todo o mais desaba. Ele precisa desse lar emocional, que nós vamos trabalhar amanhã, né? E aí, nesse lar emocional, que a gente vai hoje também vou trazer algumas técnicas, né? Falando sobre isso, né? Eles são altamente afetados por estímulos internos, como ruídos, externos, como ruídos, odores. Gente, o pai consegue sentir cheiro do nada. Ninguém tá sentindo o cheiro de fumaça, você já tá sentindo. Ninguém tá sentindo o cheiro de alguma coisa estragada em casa, você já tá sentindo, né? É impressionante como a gente sente cheiro forte. As luzes nos incomodam, sabe? Muitas luzes, assim, piscando. Acabou o mundo pra gente, né? Por isso, muitas vezes, preferem lugares mais calmos. Pergunte ao pai qual é o local que ela gostaria de ir durante as férias. Eu quero ir pra praia. Eu quero ir pra casa de praia. Né, Ângela? Ângela já sabe. Eu quero ir pra casa de praia. Eu quero ir pra um sítio. Eu quero ficar no meio da natureza, sabe? Nem que eu saia à noite pra eu tomar um sorvete, pra eu tomar uma água de coco. Mas assim, deu meu horário, né? Ave Maria, gente, eu quero ficar num lugar quieto, né? Ai, na pandemia eu me mandei pra Itaparica, é a ilha que fica perto de Salvador. Isolei-me lá, meu querido só dava o mar e eu. Aquela praia isolada, eu lá. Aí eu perguntei, inclusive, né, eu falava pro pessoal, gente, você é que decide se é solidão ou se é paz. Por isso que eu quero dizer a vocês que o que mais o pai precisa é de paz, para que ele possa se reconectar com ele mesmo, para que ele possa, na verdade, conseguir ter os pensamentos coerentes, né? Então, o ambiente tranquilo é fundamental para o pai, né? Muito, muito, muito fundamental. A outra coisa que é bem interessante com os pais, né? Elas também têm uma coisa que eles gostam muito, que é viver e curtir alimentos orgânicos, né? Assim, com produtos naturais, produtos orgânicos. Por quê? Porque ele gosta muito de cuidar de si mesmos. E quando isso não acontece, gente, tem alguma coisa errada. Quando há uma atitude destrutiva no paz, nas pessoas altamente sensíveis, é porque alguma coisa está errada. Porque ele está em sofrimento profundo. Ele não faz isso se ele tiver, pelo menos, um certo grau de equilíbrio, certo? Bem-vindo, Sara. Sara, bem-vinda. Eu falei nesse instante sobre você. Eu tava falando, Sara, não sei se você ouviu, sobre os pais excitáveis. Que são os pais, como você mesmo disse, gente, tem hora que eu não aguento, eu não seguro a minha curiosidade. Eu não seguro, eu solto as coisas, eu não sei nem por que eu faço isso, né? Porque você faz parte desse grupo de pais excitáveis, né? Que tomou um cafezinho, vai ficar 1000. Comeu um chocolate, vai ficar 1000. Né? E são muito curiosos por natureza mesmo. São pessoas extremamente... sabe, são as chamadas pipoquinhas, né? As pipoquinhas. Por que as pipoquinhas? Porque está sempre em movimento, não para. É uma formiga atômica. E aí, eles são excitáveis. O mundo excita esse tipo de paz, sabe? Porque ele vai receber o estímulo do mundo e ele vai duplicar esse estímulo dentro deles. Isso vai reverberar no corpo. Ele vai ficar a 1000 por hora. Para dormir dá um trabalho, porque daqui que baixa essa excitação, ele dá um pouquinho. É o tipo de paz que não dorme instantaneamente. Ele leva um tempinho, sabe? É chamada mente, né? Aí o pessoal chama-se de mente acelerada. Ele vai dormir a mente, mil pensamentos, 10.000 pensamentos, aqui que o pensamento se acomode, ele leva aí 10 a 15, a 20 minutos, às vezes até mais, para conseguir dormir, né? Então, outra coisa que é muito importante para a vivência do paz são os relacionamentos significativos, né? As pais valorizam relacionamentos autênticos, verdadeiros. As pessoas precisam ser verdadeiras. Vou dar técnica assim de relaxamento hoje, viu?
elas precisam desses relacionamentos autênticos. Quer matar uma paz? Minta pra ele, sabe? Invente, crie uma ilusão na mente dele, depois arranque essa ilusão pra você ver. É terrível. Não minta, não iluda, sabe? Não dê falsas esperanças, porque ele não consegue lidar muito bem com isso. Porque eles são muito autênticos. Eu sou o que sou. Ah, não tem pais mentirosos? Tem. Qual é o tipo de pessoa que também não pode mentir? Mas o paz tem uma coisa. A mentira dele nunca vai ser para atingir os outros. Ele é capaz de mentir para salvar o outro. Ele é capaz de mentir para proteger o outro. Ele é capaz de mentir até para si mesmo, para proteger a si mesmo. Tipo, a minha mentira que eu disse que a minha infância foi linda. A minha infância foi um horror. Mas eu menti para mim, para me proteger, certo? Para proteger até o nome da minha mãe. Que, sabe? Então, assim, ele é capaz de mentir para ajudar a outra pessoa. Ele é capaz de mentir para ajudar uma amiga, um amigo. Ele é capaz de soltar aquelas mentirinhas básicas para poder justamente conseguir as coisas para ajudar outras pessoas, né? Tipo, eu me lembro da irmã Dulce, que era também uma altamente sensível. Ela disse, quantas vezes eu menti para conseguir dinheiro para poder salvar os meus velhinhos e os meus doentes. Mas ela não fazia isso para maltratar ninguém, para ser nada de ruim. Ela fazia isso para tentar ajudar, né? Criatividade e expressão. É muito importante para o paz ele ter esse ambiente que ele possa se expressar, que ele possa ter criatividade. Por isso os pais estão sempre ligados muito à arte. A arte da escrita, tem que adora escrever. A arte de pintar, pintores fantásticos, como o Gui aqui, né, Guilherme, que faz quadros fantásticos, que dança maravilhosamente bem. Os pais são artistas natos, mesmo que eles não desenvolvam essa característica. Mas se mais tardiamente ele queira fazer isso, ele vai se sair muito bem. Porque eles têm essa sensibilidade pela arte. O pai vai num concerto de violinos e ele vai chorar copiosamente. Ele vai sentir na alma essa música. Ele vai ouvir uma música bonita, ele vai, sabe, se apaixonar por essa música. Ele vai, sabe, viajar nesse universo da arte. Ele gosta disso, né? Então a criatividade e a expressão é muito importante, a expressão artística para o paz, né? E ele está sempre envolvido com atividades como escrever, pintar, dançar, tocar um instrumento ou qualquer outra forma de expressão criativa, né? Que permitam que elas encontrem uma saída para suas emoções intensas. Quando o paz está pintando, ele consegue colocar todas aquelas emoções ali. Eu me lembro que eu adoro dançar, então eu ligo o som, coloco o som e jogo todos os meus bichos para fora, né? É a forma que eu encontro de exorcizar também os meus monstros. Então nós também, cada um de vocês aqui encontra uma forma, né? Eu, como sou extrovertida, eu gosto de conversar, gosto de dialogar com as pessoas, gosto de estar aqui na live falando com pessoas, isso me faz bem. Eu gosto de ouvir músicas, eu gosto de dançar, eu gosto de estar com pessoas. Pessoas me fazem bem, sabe? Por isso eu fui ser professora, porque eu gosto de pessoas. Eu amo pessoas, eu adoro estar com pessoas, né? Mas já tem pais que não gostam, então eles vão se envolver com pinturas, ele vai se envolver com aquela introspecção. Então eles vão ser professores de yoga, eles vão procurar vão ser grandes professores de meditação, eles vão trabalhar dança do ventre, coisas assim que levem ele para o seu interior, né? Então veja que quanta coisa linda o paz tem e vocês não querem ser pais. Não é possível, gente. É muita coisa linda que nós carregamos. Muitas coisas excepcionais que nós carregamos. Trabalho e carreira. Bem, como é a vivência do paz na criatividade com o trabalho e a carreira? Os pais são dotadas de uma sensibilidade tão aguçada, gente, que torna eles detalhistas. Quase todos os pais são perfeccionistas. Nossa, gente, a gente quer, olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, esse perfeccionismo, a gente foca em uma área. Digamos assim, eu sou muito perfeccionista na minha área de trabalho. Então, a minha bolsa é arrumada, tudo é planejado, eu vou pra escola, os meninos sabem que estão aqui, que são meus alunos, eu vou com o meu planejamento tudo organizado, tudo arrumadinho, porque eu prezo isso. Eu sou muito organizada no meu trabalho. Na minha casa, nem sempre. Tem dia que eu deixo o pau comer, cai tudo pra lá, sabe? Não sou aquela histérica de arrumar guarda-roupa,
sabe? Tem dia que eu deixo o guarda-roupa cair até roupa por aí, mas eu preciso, no meu trabalho, ele precisa ser perfeito. Eu escolhi isso. Ele tem que estar mais bonito possível, ele tem que ser o melhor possível. A qualidade do meu trabalho na escola pública é, quem tá aqui, que são meus alunos, sabem, eu faço do mesmo jeito que eu dou aula numa rede particular, eu dou ainda talvez melhor na rede pública. Eu levo o melhor que eu tenho em mim, eu dou o melhor que tenho em mim, sabe? Porque eu acho que se você escolheu uma profissão, se você escolheu algo para você fazer, é nela que você tem que empregar todo o seu amor. E o PAS tem essa questão, ela emprega todo o amor quando ela faz algo que ama. Então, o maior sonho do PAS é trabalhar naquilo que ela ama. Quando ela está fora desse ambiente que ela ama, ela tem muitos problemas. Ela sofre muito, 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 sabe? Ela fica descompensada, ela fica murmurando, fica chateada quando chega do trabalho, porque ela, sabe? Agora, quando ela faz o que ela ama, pode dar meia-noite, ela tá acesa, sabe? Parecendo que hoje já começou agora, né? Os meninos dizem pra mim, a senhora não senta. A senhora fica o tempo todo pra lá e pra cá. A senhora fica, toca em um, toca em outro. Porque eu faço, gente, eu sou professora porque eu amo mesmo. Eu sou psicanalista porque eu amo fazer isso. Eu amo o contato com o outro, né? Então, mas tem pessoas como os altamente sensíveis que são mais introspectivos, vão buscar carreiras que sejam para atender pessoas, mas que elas não precisem ter contato com muitas pessoas. Aí eles vão ser assistentes sociais, porque eles vão poder chegar para as pessoas e acolhê-las no momento de maiores dores da vida deles, sabe? E vão ser excelentes assistentes sociais. Eles podem ser psicólogos, que eles não são obrigados a lidar com muita gente, psicanalistas, né? Mas profissões como professor não vai rolar aí para os tímidos, não. Vai ser mais complicado, né? É importante aqui ressaltar, gente, que essas características mudam de acordo ao tipo de PAS, tá? Bem, como é que os PAS amam? Como é que os pais afetivamente? Como é que nós somos afetivamente? Então, pessoas atualmente sensíveis, de uma forma única, eles são tão amorosos, mesmo quando eles são introvertidos, mesmo quando eles são hiperexcitáveis, quando eles são extrovertidos ou quando eles são, na verdade, sociáveis. O PAS nasceu para amar. E quando ele foge a isso, quando ele se medica e ele fica, na verdade, com esses sentimentos ocultos, ele sofre muito. Porque ele nasceu para amar, sabe? É incrível como eles vibram amor, como eles olham com amor, né? Ah, você tá exagerando, que não é todo mundo assim. Não, é assim, eu estou dizendo a vocês que é aqueles que fazem o que gostam. Eu não tô falando das frustrações. Frustrações todos nós temos, gente. Tem dia que a gente quer mesmo jogar tudo pra cima. E tá tudo bem. E aceitar isso faz parte do jogo. Mas assim, no geral, a maneira de amar do PAS é inconfundível. Normalmente ele tá sempre envolvido com religiões que possam fazer isso, tá? Que eles possam devolver esse amor ao próximo. Bem assim. E não, é essa a questão. Eu também sou esse tipo, viu, Sara, eu preciso do toque, eu sou sensorial, né? Eu sou bem sensorial. Então, assim, eu chamo de as pessoas que têm necessidades sistêmicas, assim, sabe? Do contato, eu preciso do abraço, do beijo, do toque. E as pessoas têm horas que não gostam, são as pessoas sinestésicas, né? Tem gente que gosta de só ouvir, que quer passar horas ouvindo a pessoa dizer que ama, que você é importante para minha vida. O PAS gosta disso. Mas existem aqueles que precisam também do toque, da afetividade, do abraço, do contato. Essas são as sinestésicas, né? Aquelas que precisam do contato, né? E eu acho que tá tudo bem. E tem gente que precisa dos dois. Eu quero ouvir, mas também quero sentir, né? E tudo bem também. E eu, no meu caso, eu gosto de ouvir e gosto de sentir. Mas eu tenho mais facilidade. Às vezes a pessoa não precisa me dizer nada, ela só precisa me olhar. E ela só precisa me tocar, pra eu saber que ela se importa comigo. Às vezes um toque, sabe? Muitas vezes, quando eu tinha crise de hiperestímulo, minha mãe só segurava a minha mão. E ela apertava a minha mão. Como dissesse, eu tô aqui. E quando eu tive a minha primeira crise de hiperestímulo, assim, pra minha mãe perceber, ela deitava do meu lado e me abraçava. E aquilo me acalmava como nada nessa vida me acalmava, sabe? Era o simples toque dela, era dizer, minha filha, eu tô aqui. E como isso ainda me faz falta hoje, gente.
esse toque, esse abraço, dizer, ó, tô aqui, segue aí o passo que eu tô aqui segurando você. Quem é que vai errar num momento como esse, quando tem alguém que segura você, né? É muito lindo. E eu quero dizer isso pra vocês, desculpe a emoção, mas eu sempre me emociono quando eu falo da minha mãe. É sempre assim. Esse toque era o diferencial na minha vida. Era o diferencial e até hoje. E vai ser pra sempre. Um diferencial na minha vida. Bem, a primeira coisa do paz... Me emociona, já sabe. Peraí, vai passar. Ai. Me perdoem. Ai, pronto, vai passar. Vamos lá. Olha só, a profundidade emocional do paz é uma coisa incrível. Incrível, gente, é incrível. As pais amam de forma tão profunda e intensa. Nós somos tão intensos que às vezes as pessoas não entendem esse tipo de amor. Eles não estão aptos a esse tipo de amor. E eu quero que vocês entendam isso. Boa parte do mundo é sensível, mas só se é sensível quando aquilo toca nele. E a gente não precisa ter o toque pra gente sentir. A gente precisa só estar perto. E aí o que acontece? Muita gente não corresponde a essa intensidade. Acha que a gente é maluco. Ah, mas você é tão intenso. Você é tão intenso. É porque nós somos conectados aos nossos sentimentos 24 horas por dia. E os sentimentos também das pessoas com as quais a gente convive. Você tá com um parceiro, você tem um marido, tem um filho, você tem um amigo, você olha pra ele e pronto. Você já sabe que ele não tá bem. Você parece que sabe que ele precisa daquele abraço. Parece que você sabe que ele precisa daquele beijo. Então a gente está conectado. O que é muito comum no altamente sensível é que ele quer sempre contemplar o outro. Então, quando é uma esposa, ele quer colocar aquele almoço para aquele... Nem que seja um almoço. Ele quer fazer aquela comidinha gostosa para o marido ou para a esposa. Ela quer sempre, de alguma forma, dizer, olha, eu te amo. Sabe? Eu te gosto. Você é importante para mim. De alguma forma, eu quero alcançar você. Nem que seja numa carta, num poema, num quadro que eu pinto para você, num texto que eu dou o teu nome, sabe? Ou simplesmente naquele abraço que eu te dou de manhã e dizer assim, olha, você é muito importante para minha vida. E como a gente gostaria de receber isso em troca. E o que frustra o pai é não receber. E a grande maioria não recebe. Então, fere a lei, como eu disse a você, da reciprocidade. Porque a gente dá e não recebe, e isso a gente acaba se magoando com isso. Sabe? A gente gostaria de receber do mesmo, para ser tratado da mesma forma que a gente trata todo mundo, né? A questão da empatia, a gente sabe tratar as pessoas, então há uma profundidade emocional muito grande na nossa vivência. A empatia, nós somos extremamente empáticos, jamais faremos com os outros aquilo que a gente não quer que façam com a gente. Isso é um lema para o paz, sabe? Nós não fazemos com o outro aquilo que a gente não queria que as outras pessoas fizessem com a gente. Isso às vezes a gente vai às vias de fato para não fazer isso. A gente acaba se machucando para não fazer isso. A gente por vezes engole o choro, a angústia, a tristeza. A gente engole até o mal que a pessoa fez pra gente não ter que entrar no embate e ter que maltratar essa pessoa. Porque você pensa, mas se eu disser isso a ela não vai aguentar. Porque eu até aguentei. É isso que eu quero dizer a você. Nós somos tão fortes que a gente até aguenta o maltrato. Mas a gente sabe que algumas pessoas não aguentariam. Aquelas que nos chutaram, aquelas que nos deram paulada, não vão aguentar se a gente, de alguma forma, os tratar da mesma maneira, né? Então, assim, é a nossa forma, nós somos extremamente empáticos, né? A gente tem essa coisa de se colocar no lugar do outro, de sentir o sentimento do outro. E tá tudo bem. A única coisa que não pode acontecer, gente, por favor, é cedermos nisso, sabe? Ah, mas como a gente não se colocar no lugar do outro? Lembra o seguinte, o que eu não quero pra mim eu não dou pros outros, então eu não vou dar o pior pra mim mesma, sabe? Essa empatia tem que partir pra dentro de nós mesmos. Ser empáticos com nós mesmos também. Nós somos extremamente sensíveis às necessidades das pessoas com as quais a gente convive. Eu estive uma vez numa festa
E eu vi uma senhora, né? Uma senhora. Ela estava servindo todo mundo da família dela. Você quer o quê, fulano? Quer arroz? Quer não sei o quê? Aí ela dava o prato já prontinho e entregava. Fulano, você quer isso, isso e isso? Você quer salada? Aí eu fiquei olhando pra ela. Mas eu tava olhando pra ela, não tava olhando criticamente. Eu tava me vendo naquela pessoa, sabe? E por último foi quando ela se serviu. Ela se serviu por último. Ela se priorizou por último. E é assim muitas vezes no Pai. Ele vai ser o último a ser servido. Ele vai ser o último a ser priorizado. E encontrar o caminho do equilíbrio para isso é fundamental para o paz. Saber que eu também necessito dessa sensibilidade, sabe? Desse carinho, desse afeto comigo mesma, sabe? De dizer assim, tá, hoje eu vou ajudar todo mundo. Amanhã eu vou colocar o prato primeiro para mim. Primeiro eu vou fazer meu prato. E vou olhar aquelas pessoas que não têm algum tipo de coisa, porque a grande pessoas tem mãos, mas esperam pelo sensível fazer isso por ele, sabe? E isso é muito habitual nas famílias, que dizem assim, ah, fulano, não, gente, chama fulano porque fulano resolve. Ah, fala com fulano porque fulano, ele ouve. Ah, fala com fulano que... E aí cada um vai se omitindo e a gente acaba vivendo sufocado de tantas coisas pendentes, porque a gente tem essa sensibilidade nas necessidades das pessoas, né? E aí é um terror. Vamos lá. Sensibilidade no ambiente, né? Então, como o altamente sensível sabe que ele é sensível ao ambiente e à energia dos outros, ele precisa priorizar, saber, assim, em que lugares são tóxicos para ele ir, né? E não frequentar esses lugares. Bem, tem familiares que são tóxicos, né? Tem pais que são tóxicos, tem primas que são tóxicas, tem amigos que são tóxicos, tem amigos, gente, que você conta a ele, se é amizade, você conta a ele uma vitória e ele simplesmente não vibra com você. Ele simplesmente olha pra você e faz, poxa, que bom. Mas aquele que bom, que eu gostaria que você estivesse me contando uma miséria, sabe? Uma coisa ruim. E aí a gente precisa ter muito cuidado com essas questões, né? De saber selecionar as nossas amizades e estar atento a tudo isso, ao ambiente que nós estamos vivendo. É claro que para nós vivermos bem, nós precisamos priorizar essa necessidade que a gente tem de viver um tempo sozinhos. É normal a gente querer ficar um tempo sozinho. Gente, se priorizem. Tem dias que eu quero ficar só no meu quarto, ouvindo um som, sabe? Ouvindo ali, meditando, ouvindo os sons das músicas que eu gostaria de ouvir, estando com meu amado abraçado, assistindo um filminhozinho ali de sessão da tarde ou Netflix. Ou eu simplesmente quero ficar sozinho comendo minha pipoca. E acabou, e tá tudo bem, eu não tô doente. Eu só tô priorizando essa necessidade do meu tempo sozinho. Eu preciso disso. Todo altamente sensível precisa. E quando a gente não respeita isso, a gente acaba tendo crise de hiperestímulo ou crise de ansiedade. Uma das coisas mais prioritárias do altamente sensível é que ele também precisa, tem necessidade de evitar conflitos. Mas isso tem a ver com uma coisa muito importante que eu quero dizer pra vocês, gente. A necessidade de evitar os conflitos dos altamente sensíveis tem a ver com lares tóxicos e que havia muitas brigas. Como a gente tem muito medo de briga, de barulho, de gritaria, então, a gente precisa entender que tentar evitar esses conflitos tem a ver com as carências emocionais que a gente enfrentou. As críticas que a gente enfrentou na infância. Pai e mãe dizendo o tempo todo, você olhe só, você o tempo todo fica ali, olha como você é tímida, olha como você não fecha a boca, fala demais. Olha como você parece maluca, olha como você está agitada. É cada coisa que a gente acaba percebendo que a nossa companhia não faz bem, então a gente acaba tentando evitar os conflitos. A gente é capaz de engolir o sapo mesmo. E aí o engolidor de sapo fica com dor na garganta, com dor de estômago, com vontade de vomitar, né? As náuseas, eu posso dizer o nome, aquela falta de apetite, né? Que tem a ver, tá ligado a essa questão de estar sem conseguir dizer aquilo que pensa, sabe, talado. Então a comida não desce nada, não desce comida, não desce a raiva. O engolidor de raiva
passa o tempo todo fingindo que não sente raiva, porque também não gosta de sentir raiva. Então, o pai precisa aprender a lidar com os conflitos, para poder viver melhor, né? E aprender a conviver com os pequenos momentos. A gente não vai ser feliz 100%, gente. Não vai. É o fastio, não é exatamente, é o fastio. Anorexia nervosa. Muita gente tem anorexia nervosa. Tá nervoso? Não come mais, não desce nada, né? Me zanguei com alguém? Não desce nada. A pessoa me disse alguma coisa que eu não gostei? Já não como mais, né? E eu tinha muito isso na adolescência. Então, é bem complicado a gente envolver-se nisso e não esquecer que a gente precisa de pequenos momentos juntos, com nós mesmos, sabe? Aquele momento só meu, né? Aqueles momentos de conexão que você encontra um amigo e você dá risada horas com ele e você fala besteira, não tem nada de útil assim, mas você quer falar besteira o tempo todo com ele, você vai dar muita risada, como eu faço com a Ângela, a gente senta, conta um monte de piadas, a gente dá muita risada mesmo juntas. Isso é muito importante para o pai, estar a serviço da vida e da sua própria vida, estar a serviço da sua própria vida. Porque se você não está a serviço da sua própria vida, como é que você vai estar a serviço da vida do outro? Como é que você vai amar o outro se você primeiro não amou você, se você não gosta de você, se você não gosta do que você é? É importantíssimo essa priorização dos seus pequenos momentos de diversão, né? E assim, tem uma paciente que fala comigo, eu me encontro com uma amiga minha que a gente não se vê há vários anos e parece que a gente se viu ontem. Porque quem é verdadeiramente amigo, a gente pode passar 10 anos fora. Mas quando a gente se encontrar, tudo vai voltar. Tão lindo, que a gente nem imagina como é que foi esse reencontro. Então, priorize esses momentos especiais, sabe? De pequenos momentos com essas conexões de intimidade nos seus relacionamentos afetivos, nos seus relacionamentos com os seus amigos, com você mesmo. Se priorize. Dê a você aquilo que você gostaria muito que os outros tivessem. Você olha para uma pessoa e aí diz assim, eu quero tanto que essa pessoa seja feliz. Olha para você e diz, olha, eu também quero. Quero muito que você seja feliz, que você seja amado, que você seja querido, que você aceite quem você é, que você seja carinhado, que você se acolha, que você se ame. Isso é muito importante para o altamente sensível, né? E para nós terminarmos essa primeira etapa aqui desse segundo dia, que temos outra coisinha que eu quero falar com vocês, é como eles convivem no nosso dia a dia. Porque como nós nos vemos, né, no geral, depois que nós convivemos com nós mesmos, depois como nós convivemos com o outro, e agora como a gente convive mesmo. Nós vivemos, a primeira parte foi como nós vivemos, a segunda parte como nós amamos, e agora como nós convivemos, né? A única coisa que nós precisamos ter, e eu tô dando aqui dicas, viu, gente, de como a gente convive. O que nós precisamos ter de muito claro é que o pai precisa estabelecer limites, até mesmo nas suas convivências sadias. Porque às vezes a gente deixa o outro adentrar tanto pela nossa vida que a gente não percebe que a pessoa é invasiva, sabe? E a gente já está vivendo relacionamentos abusivos sem perceber. A gente acha que é amor, porque a gente é tão carente, sabe? Então a gente acha que é amor a pessoa ficar o tempo todo controlando a gente. Não, porque ele me ama. É porque ela me ama. É por isso que ela mexe no meu celular. É por isso que ela futuca minhas coisas. É por isso que ela grita comigo. Para eu poder atentar, ela caia na real, né? E por que é isso que ela me agride? Porque ela me ama, né? A gente costuma associar relacionamentos tóxicos a amor. Porque a gente precisa desse amor. Porque a gente passa o tempo todo tendo que pedir. Alguém que lembra do personagem que eu acho muito legal, o personagem da família Dinossauros, que é Baby. Baby é masoquista. Baby, desde do útero, desde do ovo, ele foi rejeitado pela Flan. Porque a Flan era uma mulher que já estava na pré-menopausa, né? E ela, que é bem mais interessante, é que Fran não queria aquele ovo. Ela não queria mais um filho. Ela já tinha 2 filhos adolescentes. Ela não queria. Enquanto o Dino tava super feliz, o macho alfa, mais um filho, ela tava ali, meu Deus, agora que eu ia poder sair, passear, agora eu vou ter que criar um bebê? Estourou tudo dentro dela. Então, ela ignorou o ovo. E quem foi lá chocar? O Dino. E aí, o que o bebê dizia? Não é a mamãe. Eu quero a mamãe. E ele não queria ninguém mais, porque ele queria o amor da mãe que lhe foi negado. E muitas vezes nós, altamente sensíveis,
nos vemos em situações de negação, de amor paterno, carência paternal, carência maternal, e a gente não sabe como lidar com isso. Então, estabelecer limite significa eu vou dizer não quando for necessário. E o não é preciso. E eu vou dizer não, eu vou usar essa saia assim. Eu não quero que você mexa no meu celular. Eu não quero que você mexa nas minhas redes sociais. Eu não quero vasculhando a minha vida. Há momento pra tudo. Há momento que eu quiser mostrar, você eu vou mostrar. Então, deixa de ser invasivo, né? Então, é necessário que a gente estipule esse limite para poder dizer, olha, eu tô aqui e me amo. Eu me enxergo também. Essa comunicação da convivência tem que ser aberta, sabe? Como eles são muito sensíveis às críticas, nós somos sensíveis às críticas. Como eu disse ontem, nós fomos alfabetizados na crítica. E a gente também é muito rejeitado, né? A gente foi alfabetizado na crítica e na rejeição. Ninguém quer aceitar a nossa sensibilidade o tempo todo, né? Então, a gente fica o tempo todo tentando fazer que as pessoas nos aceitem. E para aceitar, a gente acaba anulando até quem somos para sermos aceitos. Então, essa comunicação tem que ser aberta para o pai. Dizer, olha, eu realmente não vou aceitar essa crítica sem uma justificativa. A crítica tem que ser construtiva. Se não construir nada, não queira. Não queira de jeito nenhum, né? Fazer pausas para recarregar. Aceite que o seu corpo, essa criança interior que habita em você, precisa de vez em quando de parar. Se você não parar, o universo vai fazer você parar de alguma forma, deixando você doente, deixando você ansioso, e aí você não vai conseguir trabalhar e vai parar de qualquer jeito. Tire um tempo para você. O ócio produtivo é importante. Tire um tempo para você ir à praia, para você ir ao cinema. Faça isso comumente todo dia. Tire um dia para você, um dia meu, que não necessariamente está com outro. Mas se de repente você querer estar com outro, encontre alguém que é igual a você, que também vai curtir essa vibe de ficar ali, ó, às vezes deitado na grama, numa praia ou na areia, simplesmente para colocar o corpo para jogo, sabe? E assim você tem um tempo para você. É muito importante. E outra coisa para lembrar aqui, pratique a compaixão com você. Se você tem compaixão por outro, por que você não pode ter compaixão também pelas pessoas? Tenha compaixão, tá? Para você, tenha compaixão pela sua sensibilidade, né? E se importe em praticar o auto-amor, reconhecendo e aceitando sua sensibilidade como algo lindo. Porque é lindo. Porque é bonito ser assim, tá? Buscar apoio e atendimento quando você perceber que aquilo que você está carregando já é peso demais para você. Gente, não há nada demais em buscar ajuda psicológica. Não há nada de até buscar um psiquiatra se você não consegue, tá numa situação de depressão, de ansiedade generalizada. Não pense duas vezes antes de buscar ajuda, sabe? Pois existem muitos lugares que oferecem ajudas aí, lugares de apoio seguro para compartilhar referências, experiências e obter orientação, né? Há sempre alguém para ouvir e orientar vocês. É muito importante. É importantíssimo isso acontecer. Não tenha medo, sabe? Se o profissional que você foi não foi aquilo que você queira, viaje, meu querido, tire e vai para outro. Numa boa, né? Procure aquele que encaixe na sua natureza. E você vai perceber que a sua vida vai ser outra. Você vai ter um lugar de fala, sabe? O seu lugar de dizer aquilo que você pensa sem ser julgado. Sem ninguém dizendo a você que tá errado ou tá certo. Porque isso é uma questão de fórum íntimo, sabe? É fórum íntimo. Ninguém pode dizer a você que você tá certo ou errado, porque isso depende dos seus próprios valores, do que você acha que é bom e o que é ruim pra você. Alguém vai dizer de acordo com os valores dele. E quem disse que os seus valores são os meus valores? E quem disse que o que você pensa vai ser aquilo que vai calar dentro da minha alma, né? Então é preciso que a gente aprenda a dar esse freio, a buscar esse apoio para ter esse lugar de fala. E esse lugar de fala ninguém vai te julgar, vai dizer assim, você fala demais. Nossa, como você fala. Nossa, como você é chatinha. Não vai dizer nada, vai estar lá ouvindo você e apoiando você para que você possa alcançar o seu êxito profissional, pessoal, como pessoa, como gente. Nós temos direitos e esses direitos não podem ser negados. Não aceitem menos que o amor. Não aceitem menos que serem amados, queridos e aceitos pelo que vocês são. Menos que isso não dá certo. Bem, e aí eu quero encerrar esse nosso dia de hoje com um texto maravilhoso. Existem coisas que a gente não conta pra ninguém, mas para o nosso terapeuta a gente conta.
A gente sabe que não vai contar pra ninguém, né? Olha só. O texto é de Charlie Chaplin e chama Quando Eu Comecei a Me Amar de Verdade. E é um texto lindo, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui conhecem, mas eu quero reprisar pra vocês, porque dizer a gente que a gente precisa se amar sempre não custa nada. É de grátis, tá bom? Quando eu comecei a me amar de verdade, eu descobri que a angústia e o sofrimento emocional são apenas sinais de que eu não estava vivendo a minha própria verdade. Hoje, eu sei, e isso se chama autenticidade. Quando eu comecei a me amar de verdade, eu entendi o quanto eu posso ofender alguém conforme eu tento forçar os meus desejos sobre essa pessoa, mesmo eu sabendo que o tempo não era certo e a pessoa não estava pronta. Mesmo essa pessoa sendo eu mesmo. Por muitas vezes eu não estou pronta para as verdades que eu quero ouvir. Hoje eu chamo isso de respeito. Quando eu comecei a me amar de verdade, eu parei de suplicar por uma vida diferente. E eu pude ver que tudo que me cercava me convida a crescer e a ser aquilo que eu quero ser e preciso ser. Hoje eu chamo isso de maturidade. Quando eu comecei a me amar de verdade, eu entendi que em qualquer circunstância eu estou no lugar certo e no tempo certo. E que tudo acontece no momento exato que tem que acontecer. Então eu poderia ficar calmo com qualquer forma, porque eu já aceitei que tudo vai vir para mim no momento certo. Hoje eu chamo isso de autoconfiança. Quando eu comecei a me amar de verdade, eu parei de roubar o meu próprio tempo. E eu parei de engenhar grandes projetos para o futuro e postergar tudo aquilo que eu tinha que fazer. Hoje eu apenas faço o que me traz alegria e felicidade. Coisas que eu amo fazer e que me fazem com meu coração se alegrar e vibrar. E eu as faço da minha própria maneira e do jeito que eu amo e do meu próprio ritmo. Hoje eu chamo isso de simplicidade. Quando eu comecei a me amar de verdade, eu me libertei de qualquer coisa que não fosse boa para minha saúde. Comida, pessoas, coisas, situações e tudo que me removia me afastava de mim mesmo. Primeiro eu chamei essa atitude de egoísmo saudável. Hoje eu reconheço e conheço como amar a si mesmo. Quando eu comecei a me amar de verdade, eu desisti de tentar estar sempre certo. E desde então eu estive errado em um monte de vezes. E está tudo bem. Hoje eu descobri que isso é modéstia. Quando eu comecei a me amar de verdade, eu me recusei a continuar vivendo no passado e me preocupar com o futuro. Agora eu apenas vivo o momento presente, o agora, onde tudo está acontecendo dentro de mim e fora de mim. Hoje eu vivo cada dia, dia a dia e chamo isso de realização. Quando eu comecei a me amar de verdade, eu reconheci que a minha mente pode me perturbar e que ela pode adoecer. Mas conforme eu me conectei com o meu coração, a minha mente se tornou uma aliada valiosa à minha vida. Hoje eu chamo essa conexão de sabedoria do coração. Nós não precisamos mais temer argumentos, confrontos ou qualquer tipo de problemas conosco ou com os outros. Mesmo estrelas, elas colidem. E desse choque, novos mundos nascem. Hoje eu sei que isso sim, é a vida. E é essa vida que eu sonhei ter e eu terei. Portanto, meus queridos, sonhem em ter a vida da maturidade, do amor próprio. E quando a gente se ama, tudo isso aqui, a gente começa a se amar de verdade nas pequenas coisas, nas pequenas nuances. No pequeno olhar no espelho de manhã e rir da nossa aparência, que nem sempre é benéfica, dizer, nossa, você precisa dar um tapa na pantera, né? Olhar para o céu e dizer, Senhor, obrigada, mais um dia de vida. Olha só o céu, eu consigo ver, enxergar, tocar, abraçar, amar. E deixar de lado as nossas grandes expectativas. Porque se a gente vive o agora, esse agora faz o amanhã. E a cada um basta o seu dia de hoje. Então, que a gente faça o dia de hoje o melhor possível, o mais lindo possível. Sabe? Aquilo que nos faz felizes. Busque isso, gente. Busque o que te faz feliz. Não existe nada mais importante para o paz do que isso. Ele buscar o que lhe faz feliz. E que se às vezes você vai ter que jogar a sua vaquinha ladeira abaixo, jogar aquele emprego que você tem, mas que você não ama. Se às vezes você vai ter que reconstruir a sua vida, reconstrua quantas vezes tiver que reconstruir. Porque nessa estrada da reconstrução, quem é mais importante é você. É você, a grande obra que o arquiteto do universo deixou para ser polido. É a grande obra que você vai deixar para a posteridade. A gente tem uma frase de Maximus naquele filme O Gladiador,
que é muito interessante para mim, que ele diz o seguinte: o que nós fazemos repercute para a eternidade. Então, que o seu legado seja de amor, mas primeiro ame-se. E que quando você amar-se a tal ponto de transformar sua vida, essa transformação vai reverberar em todas as vidas que você tocar, mesmo quando aqui desta vida você for embora, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês e a gente se vê amanhã. E amanhã nós temos muitas técnicas aí para superar essas coisas que eu falei hoje, tá certo? Um beijo no coração. Obrigada por tudo, obrigada por hoje, obrigada por todas as oportunidades que vocês estão me dando aqui de falar dessa característica que é a coisa mais bonita que o universo deixou para as outras pessoas aqui na Terra, tá bom? Um beijo no coração. Sim, Daniela, com certeza, se ame do jeitinho que você é. Você é muito especial, saiba disso. Um beijo.